Bom, pessoal, agora nós vamos dar um pulinho em Cuba. Vamos falar das manifestações e do posicionamento da ONU, em relação a algumas ações que estão sendo cometidas pelo regime de Miguel Canel Dias. Eu sou o Fagundes, hoje são 16 de julho de 2021. Na descrição vocês vão encontrar o link para esta matéria. Cuba, ONU condena prisões arbitrárias e exige liberação de manifestantes. Vejam só que interessante, gente. Esse é o regime que o PCdoB e o PT foram para frente da embaixada defender, né? Não parece um pouco meio contraditório, não? Se inscreve aí, aperta o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos. Comenta, compartilha, deixa o seu like, deixa os seus likes. Na descrição do vídeo tem chave Pix, tem conta bancária, tem o nome da galera que está colaborando com a gente. Muito obrigado pelo carinho de vocês aqui no canal. E lembrando, segunda-feira, gente, às 20 horas, dia 19, nossa live política. Traz esse assunto aqui que a gente debate. Depois de 5 dias de silêncio, a alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, instou nesta sexta-feira, 16, que a ditadura cubana liberte as pessoas que foram presas arbitrariamente por exercerem o seu direito à liberdade de reunião pacífica ou à liberdade de opinião e expressão. A única coisa que ela esqueceu é que em Cuba não existem esses direitos. Na cartilha cubana não existe o direito de liberdade de expressão, não existe o direito da livre reunião, não, gente, não existe. A não ser que o seu pensamento seja pela ditadura, a não ser que a sua reunião seja pela ditadura. Aí sim você pode livremente expressar todo o seu amor à ditadura cubana. Agora, se você for contra, peia. Estou muito preocupada com o suposto uso de força excessiva contra manifestantes em Cuba e a prisão de um grande número de pessoas, incluindo vários jornalistas, disse Bachelet. Aí eu volto à minha pergunta: cadê as associações internacionais de jornalismo que criticam Bolsonaro porque Bolsonaro manda um jornalista tomar vergonha no que ele chama de fuça, mas desaparecem quando as ditaduras resolvem oprimir, prender jornalistas que mostram a realidade e a verdade. E é particularmente preocupante que entre eles existam pessoas alegadamente mantidas incomunicáveis e pessoas cujo paradeiro é desconhecido. Todos os detidos por exercerem seus direitos devem ser libertados com urgência. Você vê que outra coisa engraçada? Detidos incomunicavelmente. Ninguém sabe o paradeiro. Isso não lembra uma narrativa, gente, que a esquerda tanto usa do período militar no Brasil? Eles não criticam tanto o período militar porque eles dizem que isso aqui que eu tô lendo acontecia lá? Agora eu não entendo. O período militar eles são contra, mas o regime cubano eles apoiam? Estranho, não? Bachelet, cujo silêncio até agora havia sido criticado pela ONG Human Rights Watch, também lamentou a morte de um dos manifestantes de Havana e pediu que haja uma investigação independente. Coisa que a gente sabe que não vai acontecer, até porque a ditadura de Cuba tá pouco se lixando para o que diz a ONU. Na verdade, ninguém liga para o que a ONU diz. A morte de eu vou ler de novo. A morte de um dos manifestantes de Havana e pediu... Bachelet, cujo silêncio até agora havia sido criticado pela ONG Human Rights Watch, também lamentou a morte de um dos manifestantes de Havana e pediu que haja uma investigação independente, duvido, transparente, piorou e eficaz. Aí que não mesmo. E que os responsáveis sejam punidos. Jamais vai acontecer isso. Exorta o governo a atender às demandas dos manifestantes por meio do diálogo e a respeitar e proteger plenamente os direitos de todas as pessoas à reunião pacífica e à liberdade de opinião e expressão, diz Bachelet, que também pediu que ao regime que a conexão de internet das redes sociais seja restabelecida na ilha. A alta comissária aproveitou a ocasião para reforçar o pedido de levantamento do embargo americano. Tá aí, gente!
No fim das contas, tá aqui, ó. É por isso que eu digo, ó, isso aqui é que nem o cramunhão, te dá com a direita pra tomar com a esquerda. E o Gleice, esse negócio do embargo lá, veja só, esse negócio do embargo, gente, é justamente pra forçar a ditadura a se dissolver. Não é porque os Estados Unidos é malvado, não, né? Mas é pra forçar a ditadura a se dissolver. Por isso os Estados Unidos mantêm um embargo lá. Mas vamos lá, olha só. A alta comissária aproveitou a ocasião para reforçar o pedido de levantamento do embargo americano a Cuba, dado seu impacto negativo nos direitos humanos, inclusive direito à saúde. E aí finaliza... não, ainda tem mais aqui ainda, né? Agora, só para comentar com vocês aqui. É tudo, gente, que o governo ditador quer. É por isso que eu falo pra vocês, esse negócio da ONU, gente, eles não sabem de que lado fica, eles não sabem de que... Ó, tudo que o governo cubano quer pra se fortalecer é que o embargo seja levantado, porque isso vai fortalecer o governo cubano, né? Vocês acham que o governo cubano, se os embargos for levantado, se Cuba voltar a fazer comércio com o mundo inteiro novamente, você acha que o povo vai melhorar a vida, gente? Não vai. O povo vai ser explorado mais ainda, porque os caras vão ter uma fonte maior de recursos e quem vai ser o trabalho de escravo é o povo cubano. Né? O governo vai ter, eu falei o povo, né? O governo vai ter uma expansão maior aí de comércio, mas quem vai pagar o pato é o povo. Para o embargo ser levantado, a ditadura de Cuba tem que ir abaixo. Mantendo a ditadura de Cuba, o embargo levantado só vai levar o povo ao sofrimento. Desaparecidos, vamos lá. Após denúncia da ONG Prisoners Defenders, a ONU, por meio de uma ação urgente do Comitê contra o Desaparecimento Forçado, está exigindo uma resposta da ditadura castrista sobre 187 pessoas que foram detidas e sobre as quais até terça-feira não se sabia onde estavam. O comitê exige que essas pessoas sejam encontradas e que, se estiverem presas ainda, possam se comunicar com suas famílias e advogados. Também pede que o regime informe medidas adotadas para identificar os responsáveis pelos desaparecimentos. O comitê deu um prazo até 30 de junho para que o regime cubano informe sobre os procedimentos realizados para atender às demandas requeridas, ou seja, eles têm 15 dias. Nesta quinta-feira, a ONG Observatório Cubano de Direitos Humanos, OCDH, com sede na Espanha, denunciou a situação de indefesa dos detidos em Cuba durante os protestos dos últimos dias, já que os tribunais do país ficarão fechados durante uma semana, portanto, neste período será impossível apresentar recursos em favor das vítimas da repressão em Cuba. A organização também disse que as delegacias de polícia não estão recebendo advogados contratados por familiares dos manifestantes detidos. Para vocês verem como é que é, né, gente? Não estão aceitando advogados trazidos, contratados pelos familiares dos detidos. Olha só, gente. Olha só, hein? Não existe lei. Cuba se encontra em estado de sítio ou exceção não declarado, enquanto as forças de segurança continuam com a repressão, organizando incursões, invadindo casas para deter manifestantes com total discrição e violência, denuncia a ONG, que conta com uma rede de observadores no país. Vocês ouviram a palavra que eu disse? Forças de segurança. Exército. Quem deveria proteger a sociedade é quem está oprimindo a sociedade em nome da ditadura. Lembra o que eu disse a vocês? Tá até no YouTube aí a fala de Lulita, que um dos grandes problemas que ele lamenta, uma das grandes coisas é que ele não ter conseguido cooptar o exército para o seu lado. Porque com o exército do lado, gente, acontece o que vocês estão vendo aqui. A mesma coisa, gente, que acontece na Venezuela. O exército que deveria proteger o povo é usado contra o povo. Tá aqui, ó. Repressão nas ruas e na internet. Vamos lá. Tem mais aqui. Acabou não. Acabou não.
Jornalistas independentes cubanos afirmam que aplicativos de redes sociais e mensagens continuam bloqueados nesta sexta-feira, sendo possível acessá-los apenas através de VPNs, redes privadas virtuais, que também estão sendo bloqueadas pelo regime. A Organização Defesa dos Direitos Digitais, Access, disse na noite desta quinta-feira que o tráfego de internet em Cuba diminuiu por volta das 16 horas de domingo 11, dia em que começaram os protestos, e que, embora alguns serviços tenham sido estabelecidos no decorrer da semana, muitas plataformas de mídias sociais continuavam bloqueadas na ilha. A ONG lembrou que a ditadura controla a empresa Etexa, o único provedor de internet na ilha, o que torna muito fácil o bloqueio do acesso aos serviços. Gente, só um comentário aqui, vocês prestaram atenção? Único provedor de acesso. O que o PT fez quando assumiu o país aqui? Estatizando tudo que podia e o que não podia. Ou seja, você tem uma única empresa dos Correios, você tem uma única empresa de eletricidade, você tem uma única empresa de água, você tem uma única, uma única empresa de internet. A telefonia não, que quando eles pegaram quando eles assumiram o país, a telefonia já tinha sido, né, privatizada. Mas o restante, muita coisa no Brasil. Sabe por quê, gente, a estatização? Sabe por que eles gostam da estatização? Porque eles têm o país na palma da mão. Você acha que eles estão falando em estatização, gente, porque estatais são boas no país? Não. É porque estatais servem para duas coisas: cabide de emprego e controlar o país. Aqui, ó. Na repressão, o que eles fazem? Vão lá na empresa, só tem uma. E vão, corta. Cortou. Por isso que eles são contra a privatização. Porque a privatização tira o controle de ações essenciais, de serviços essenciais das mãos deles. E sem esses serviços essenciais, eles não podem, de uma certa maneira, coagir a população. Você imagina uma manifestação aqui no Brasil, o povo começa a sair nas ruas, aí vem o partido de esquerda que está no poder, supositamos aqui, né? E fala, se vocês não voltar para cá, nós vamos cortar a energia de vocês. Ora, se você tem uma privatização, eles não podem fazer isso. Eles não podem, porque eles não têm um controle. Mas se eles têm uma estatal, né, de energia, como era a nossa Eletrobras, unificada no Brasil inteiro, eles podem fazer isso tranquilamente. Sacaram aqui a manobra? É por isso que eu falo, o cara tem que prestar atenção. Ah, meu pai. Tá aqui, gente, a matéria, né? Deixa eu ver aqui, que entrou um negócio aqui atravessando. Pronto. Esta censura das telecomunicações deve-se, obviamente, a vários motivos, disse a jornalista independente One Chances em seu Twitter na manhã desta sexta-feira. Impedir que as pessoas enviem as imagens que gravaram durante os protestos, impedir que os cubanos da ilha vejam essas cenas de manifestações cívicas e violência policial desproporcional e limitar a capacidade de convocatória que tiveram as plataformas digitais para a cidadania cubana por seu papel determinante na mobilização social que começou no domingo, disse ela. Lembram do Marco 13, gente? De 2013, no governo Dilma, que eles queriam controlar as redes sociais? Ainda hoje estão tentando fazer isso. Né? A gente vê o Senado trabalhando nisso, a gente vê a Câmara trabalhando nisso, os caras da CPI da fake news, o inquérito das fake news, agora o novo inquérito para investigar crimes de organização criminosa de fake news. Tudo isso aí, gente, é isso aqui, ó. É achar um jeito de criar uma regulamentação para controlar as redes sociais. Durante toda a semana também se relatou a forte presença policial nas ruas de várias cidades cubanas, enquanto prisões continuavam sendo efetuadas de casa em casa. O Observatório Cubano de Direitos Humanos informou que deixa eu ver esse nome aqui, não sei falar isso aqui. Acho que é Camagüey, uma coisa assim, o nome aqui é difícil, né? Mas tudo bem. Em Camagüey, não sei como é que pronuncia isso aqui, não. Ônibus foram usados pela polícia para prender e transportar pessoas que foram identificadas nos protestos, gente. Tá aqui.
Anja Joamur, ativista e ex-prisioneiro político, que é líder do movimento Damas de Branco, Berta Solem, foi detida nesta sexta-feira 16 em Havana e levada em ônibus por policiais. Segundo ele, a sede nacional Damas de Branco está sendo vigiada pela polícia desde domingo. O grupo foi criado em 2003 para exigir liberdade de 75 prisioneiros políticos detidos naquele ano. E aí, gente, tá aqui, gente, a matéria. Eu não vou comentar muito não, porque vocês viram, é isso aqui que o PT e o PCdoB foram pra frente da embaixada cubana defender. Eles estão lá em defesa do regime cubano. Você vê que engraçado, né? Acusam o período militar de prender pessoas e blá, blá, de perseguir. Aqui, ó, estão defendendo isso aqui, gente. É isso aqui a realidade. Acuse-os do que você faz, chame-os do que você é. Falam em liberdades, mas a liberdade só deles. Expressão só a deles. Opinião só a deles. Veja que a narrativa não condiz com as ações. Olha, o povo brasileiro precisa aprender a votar. O povo precisa aprender a votar. A gente precisa brigar pelo voto impresso. E se o povo brasileiro tivesse uma consciência de voto, erradicava em 2022 o máximo de esquerdista possível. De comunistas possíveis. Porque isso que você está vendo em Cuba era para ser aqui no Brasil. Era para ser aqui no Brasil. Opressão, prisão, perseguição. Depois chamam o governo Bolsonaro de perseguidor, depois dizem que Bolsonaro é opressor, é um monte de coisa, né? Só que quando a gente vai ver na prática, quem defende esses atos são eles próprios. Está aqui, ó. Defendem o governo que está prendendo pessoas. Inclusive, a coisa é tão grave que eles estão andando com ônibus. Porque já sabem que vão identificar as pessoas que estavam nas manifestações para prender elas. Não estão buscando criminosos, gente. Estão buscando pessoas que estavam nas manifestações brigando pelos seus direitos à liberdade. E como eu disse a vocês, a ONU nem chove nem molha. Aparentemente, parece uma coisa boa. No finalzinho lá do discurso, ela pede os Estados Unidos que levantem o embargo. Ora, se os Estados Unidos levantar o embargo, quem vai se fortalecer é o povo cubano? Não, gente. É o governo cubano. O povo vai virar massa de trabalho, escravo. Tá? Canal Brasil Notícias. Ajuda o canal, dá aquela forcinha, aquele apoio bacana. Você curta nosso canal. Tamo junto. Agradeço o carinho de todos vocês que têm ajudado o nosso trabalho. Na descrição tá o nome de vocês aí que têm ajudado o nosso trabalho no mês de julho, né? E tamo junto. Segunda-feira, dia 19 às 20 horas, eu espero por você. E esse assunto aqui pode rolar lá, beleza? Fui!